Vamos dar início à nossa reunião. Hoje é o dia 11 de dezembro de 2019 e por uma formalidade legal preciso ler um edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária. O presidente do Lar Espírita Alvorada Nova Leã, no uso que faz do artigo 16 do Estatuto, a linha 1, bienalmente no mês de dezembro, eleger os membros da diretoria e do Conselho Fiscal, do seu estatuto, vem através deste edital convocar os associados perante o Leã, os associados fundadores e efetivos que estejam quites com suas obrigações sociais perante o Leã para deliberarem a respeito da eleição de sua nova diretoria para o biênio 2020-2021, bem como do seu Conselho Fiscal, conforme estabelece o capítulo 6º, os artigos 14 e seus parágrafos e 16 e seus parágrafos do Estatuto do Leã. A Assembleia Geral Extraordinária, ora convocada, acontecerá no auditório do Leã na tarde do dia 18 de dezembro deste ano de 2019, às 13 horas, em primeira convocação, ou às 13h30, em segunda convocação. Parnamirim, 6 de dezembro de 2019. Assinado por Gutenberg de Melo Tinoco, que é o presidente do Leão. Então, de 2 em 2 anos, nós temos eleição de diretoria e ela vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 18. E queremos aproveitar, já que está em avisos, de lembrar que em janeiro, dos dias 11 a 19, teremos o seminário sobre magnetismo. As inscrições podem ser feitas através de depósito bancário e todas as informações estão no site www.jacomelo.com.br. Desculpa, .com não tem BR. Jacomelo.com. O peso de Deus. Uma pobre senhora com visível ar de derrota estampado no rosto, uma pobre senhora com visível ar de derrota estampado no rosto entrou no armazém, aproximou-se do proprietário, conhecido pelo seu jeito grosseiro, e lhe pediu fiado alguns mantimentos. Ela argumentou sobre a enfermidade de seu marido e sua consequente impossibilidade de prover o sustento da família. O dono do armazém zombou dela e pediu que se retirasse do seu estabelecimento. Pensando na necessidade da sua família, a pobre mulher implorou: por favor, senhor, eu lhe darei o dinheiro assim que tiver. Mas ele lhe respondeu que ela não tinha crédito nem conta em sua loja. Em pé, no balcão ao lado, um freguês que ouvia a conversa entre os dois aproximou-se do dono do armazém e lhe disse que ele deveria dar o que aquela mulher necessitava para a sua família por sua ordem e para pôr na sua conta. Então o comerciante falou meio relutante para a pobre mulher: você tem uma lista de mantimentos? Sim, respondeu ela. Muito bem, coloque a sua lista na balança e o quanto ela pesar eu lhe darei em mantimentos. Não compreendendo a proposta, a pobre mulher hesitou por um instante e com a cabeça curvada retirou da bolsa um pedaço de papel e nele escreveu alguma coisa, depositando-o em seguida na balança.
Os três ficaram admirados quando o prato da balança com o papel desceu e permaneceu embaixo. Completamente pasmo com o marcador da balança, o comerciante se virou lentamente para o seu freguês e comentou contrariado: eu não posso acreditar. O freguês sorriu e o homem começou a colocar os mantimentos no outro prato da balança. E como a escala da balança não equilibrava, pendendo sempre para o lado do pedaço de papel, ele continuou colocando mais e mais mantimentos até não caber mais nada. O comerciante ficou parado ali por uns instantes, olhando para a balança, tentando entender o que havia acontecido, até que finalmente pegou o pedaço de papel da balança e ficou espantado. Não era uma lista de compras, mas sim uma oração que dizia: meu Senhor, o Senhor conhece as minhas necessidades e eu estou deixando isso em suas mãos. O homem deu as mercadorias para a pobre mulher no mais completo silêncio, que agradeceu e deixou o armazém. O freguês pagou a conta e disse: valeu cada centavo. Só Deus sabe o quanto pesa uma oração. Estava conversando com amigos ontem e falávamos sobre o que é o valor e o desvalor que a gente atribui às coisas. Uma das coisas menos valorizadas no nosso dia a dia, principalmente para quem está bem de vida, é exatamente a oração. Para que eu vou rezar? Isso não vale de nada. O evangelho de Jesus era para os judeus e isso não faz sentido. Eu já rezei muito e nunca que minha vida mudou. E por aí vão as explicações. Da mesma maneira, a gente também é muito refratário quando alguém começa a nos ensinar determinadas regras da vida, principalmente as regras do bom proceder. Olha, não custa nada você ser educado. Não custa nada, mas também não rende dinheiro. Então é muito comum a gente perceber que nós temos interiormente, não digo todos, mas muita gente tem uma certa resistência a essas coisas sem valor. Mas essas coisas sem valor, elas são extremamente valorosas. Não por um fato aparentemente milagroso como esse que foi contado na história, mas por muitas e muitas coisas. A primeira ilação direta que a gente pode tirar de uma oração é: enquanto eu oro, ainda que não aconteça nada, eu me acalmo. E quantas vezes a única coisa que a gente precisa naquele momento é calma. A gente não precisaria ganhar nada, nem perder, basta a gente ter calma. Quantas e quantas brigas, quantas e quantas situações delicadas e difíceis já foram vencidas porque alguém naquele momento preciso teve calma. Hoje em dia, como é muito comum assaltos, ainda mais assaltos com armas, normalmente quando a gente ouve os relatos, é comum a gente ouvir expressões do tipo: na hora eu fiquei sem ação, a única coisa que me veio à cabeça foi rezar. Ou seja, parece que rezar é nada, é coisa nenhuma. Mas como eu não tinha mais nada o que fazer, o crime já estava para acontecer, então eu rezo. Aí o que acontece quando você reza? O bandido é preso. Aí ele diz: eu não sei porque que eu não matei aquela pessoa naquela hora, porque me deu uma raiva tão grande, mas na hora que eu quis atirar, eu não sei, era como se tivesse uma força me impedindo de fazer mais alguma coisa. E não são poucas as vezes que aquele ainda diz assim: graças a Deus que eu não atirei, porque eu ia ficar preso muito mais tempo. Percebamos como é que entra o trecho na frase: graças a Deus eu não. Graças a Deus como? De onde vem esse graças a Deus? De onde vem eu não tinha o que fazer, então só me restava fazer uma oração? Será que se algum dia a gente tiver uma consciência maior sobre o valor da oração na nossa vida, será que a gente não dá uma ajustada melhor neste sentido? Qual é o sentido que normalmente a gente tem, ou a gente tinha, considerando aqui as pessoas que têm um pouco mais de idade? Era uma frase bem simples:
Você já rezou antes de dormir? Era quase que uma bronca. A gente tinha que rezar, nem que fosse por constrangimento. E se você acordava no meio da noite tendo um pesadelo, os pais já perguntavam: não rezou, não foi? Mas que condão é esse que tem a oração, que pode fazer com que um pedaço de papel pese mais do que tudo? Certamente que não foi o pedaço de papel que aumentou. Por que não aumentou de peso? Porque se fosse assim, isso seria derrogação de leis. E derrogação de leis natural não faz parte do receituário divino. Ah, mas a balança travou. Sim, a balança travou. Isso é outra história. Aquela oração foi tão forte, foi tanto convincente, que de repente havia uma única forma em que aquela balança deveria ter alguma falha para ficar travada, e ficou travada. Quem foi que fez essa diferença? O pedaço de papel. E o que era o pedaço de papel? Uma oração. Se fosse um papel maior, o que significaria? A mulher juntou tudo que era papel para colocar o maior peso possível. Ao contrário disso, ela pegou uma oração e colocou ali. E a oração, de repente, ela toma uma feição física. E isto é o que nos aguarda sempre que a gente ora. Como eu disse ainda há pouco, ainda que não aconteça nada, pelo menos o agente acalma ou reflete. Ah, só Jesus na causa. Vocês já ouviram essa expressão? Quando o negócio está muito complicado, que a gente não tem jeito, aí sai com uma frase dessa: só Jesus na causa. Mas por que só Ele? Porque é o socorro que a gente faz, ainda de forma totalmente desleixada, de uma conexão com o divino que pode nos socorrer. Então, se por um lado a gente tem uma tendência a diminuir o valor das coisas boas, a natureza, e natureza aqui com N maiúsculo, ela age de tal maneira que as coisas boas terminam se impondo, ou de forma direta ou de forma indireta. A gente viveu um grande período, mais uma vez, as pessoas que têm um pouco mais de idade, que estão ali entre os 20 e 30 anos, essas pessoas aprenderam que tinham que dizer obrigado. Atualmente essas mesmas pessoas têm que desaprender isso, já não pode mais dizer obrigado, tem que dizer gratidão, porque obrigado pode entender que você está obrigando e portanto é uma obrigação. Não, e a gratidão não é um outro tipo de expressão. Aí a gente começa a desaprender tudo que já sabia e aprende tudo. E aí quando a gente conversa com o jovem de hoje, ele diz obrigado ou gratidão? Ele diz valeu. Valeu. Aí a gente fica assim, mas será que valeu mesmo? Desde que seja em tom respeitoso, valeu. Porque senão, como é que a gente iria viver bastando a gente mudar de idioma? Se você fala obrigado ou gratidão em português, se você vai falar isso em francês, já não faria eco. Todavia, faz eco do mesmo jeito. Por quê? Porque o problema não é a palavra, é a entonação. É o que a gente coloca no que a gente está dizendo. Quantas vezes a gente diz coisas felizes de forma infeliz? Quantas vezes a gente já ouviu alguém dizer para a gente: nossa, você está muito bonito hoje? Ou então alguém diz: nossa, você está muito bonito hoje. A frase é a mesma, as palavras são as mesmas, mas por que a interação, a reação é diferente? Porque não são as palavras sozinhas, elas têm um revestimento. Qual é o revestimento da oração? Nossa, está na hora de eu rezar meu Pai Nosso, mas eu não posso parar, então vai lá, Pai Nosso que está no céu, Ele quiser que entenda, santificado seja o vosso nome. Onde é que está a intenção da nossa palavra? É muito clássica a história do homem que chegava na igreja, entrava não sabendo rezar e dizia: ó Jesus, eu sou Zé, viu? Vou sair aqui para o meu trabalho. E só dizia isso. E um dia ele foi chamado a atenção, disse: ó, como é que você não sabe rezar? Ele disse: eu não sei, mas você rezando desse jeito não funciona. Aí ele ficou muito triste, saiu da igreja triste, porque
ele acreditava que estava conversando com Jesus, sofre um acidente e vai para o hospital. E aí o padre começou a sentir a falta daquele velhinho. Aí apura daqui, apura dali, ele sabe que o velhinho está no hospital. Aí ele vai lá visitar o velhinho. E quando ele chega, está lá o velhinho feliz, alegre. Mas como é que pode você aqui? Diz, pois é, eu sofri um acidente, mas não tem problema não. Mas como não tem problema? Você não tem algum parente? Não. Algum pai seu, irmão, tio, sobrinho, filho, neto? Ninguém vem lhe visitar? Diz, não. Quem vem me visitar é Jesus. Aí o padre pergunta, como assim Jesus? Pois é, todo dia de manhã cedo ele entra aqui, olha para mim e diz, oi Zé, sou Jesus, viu? E vai embora. Porque o problema não é a oração longa, não é a oração elaborada, é aquela fala do coração para coração. Por isso que aquele papel naquela história pesou o suficiente para ela ganhar uma boa feira. Por isso é que muitas vezes alguém chega para a gente e diz assim, você poderia me ajudar? A gente faz, desculpe, eu só tenho cartão. O pior é que nem isso pode dizer mais, que tem muito dele que já vem com um cartão. Diz, pois não, passe aqui, né? A gente já não tem muita desculpa. E o que é que isso significa dizer? Que a gente tem que estar atento até para o que vai responder. Afinal de contas, você está ali para atender alguém que naquele momento parece que está precisando. Porque imaginemos o pior, a pessoa não está precisando. Mas será que a gente não precisando aceitaria ir para uma esquina, numa parada de um semáforo, ficar pedindo ajuda? É difícil. Então o que é fazer a minha parte? Fazer a minha parte é uma das expressões da oração. Quando eu digo seja feita a vossa vontade, eu estou dizendo de forma subreptícia, mas tão forte quanto, que eu aceito a tua vontade. Então a minha participação é de aceitação. Então por que a gente se omite? Aí a gente muitas vezes quer usar, que é o outro lado da história, a gente quer usar a oração como fuga. Eu rezo tanto e dá tudo tão errado na minha vida. Graças a Deus aqui isso nunca aconteceu com nenhum de nós, mas tem gente que vive dizendo isso. Por mais que eu rezo, mais assombração me aparece. Vocês já ouviram essa história do interior que tem essas frases? Isso acontece demais. Meu Jesus Cristo, eu rezei tanto e olha que assombração que me apareceu. É porque talvez você não tenha rezado ou não rezou o suficiente para mudar o seu olhar. Porque o que nos transforma não é necessariamente o mundo que muda, é a forma como eu vejo o mundo. Quantas vezes o problema é absolutamente o mesmo, mas dependendo a gente já vê diferente. O melhor exemplo e mais comum que a gente tem é quando alguém se enamora. Quando alguém se apaixona, tudo fica colorido, bonito, nada nos tira do sério. Quando a gente está triste, sofreu uma grande decepção, tudo perde o colorido, tudo perde a graça. Então não é o mundo que muda, somos nós que mudamos. Portanto, nós temos o condão de poder mudar o mundo, o condão de poder fazer um pedaço de papel pesar mais do que toda a cesta básica que queiram me dar. E isso acontece de uma forma bem singular, sem apelar para a mágica que aconteceu na história. Um pedaço de papel faz milagres. Tem um restaurante que tinha uma propaganda assim: aqui você não paga nada, é tudo de graça, desde que você deixe uma nota de R$50 no caixa. E funcionou aquilo como propaganda, porque não era uma propaganda enganosa, era uma propaganda condicional. E as pessoas entravam porque achavam engraçado, e depois diziam, mas quer dizer que tem que pagar os 50 mesmo? Não tem, se você se serviu, a condição é, entrou, deixa 50. Mas se eu soubesse eu tinha ido para outro ali que é mais barato. Sim, mas ninguém me empurrou aqui para dentro, você entrou porque você quis. Como é que na oração a gente pede coisas a Deus que a gente não cumpre e depois reclama? Porque a nossa reclamação junto ao superior, ao divino, ela se fundamenta exatamente nos nossos pedidos. Para concluir, tem uma história bem singela, muito conhecida, inclusive ela tem várias versões, que é a seguinte: a mulher trabalhava que nem um bicho,
mulher das boas. Trabalhava de manhã e tarde, mas para chegar no trabalho tinha que sair muito cedo de casa. Só que antes de sair tinha que deixar tudo pronto. O café da manhã, o almoço e de preferência já deixar separado alguma coisa para o jantar, porque se ela se atrasasse já estava pronto. E ela levava a marmita, trabalhava de dia, comia apressado para poder fazer o dia. E quando vinha voltando naquele dia para casa, ela começou a reclamar: meu Deus, essa vida é uma desgraça. Tenho que me levantar cedo, tenho que fazer a comida, tenho que deixar tudo pronto. Meu marido trabalha num birô, não faz nada. Quando eu chego em casa, ele está sentado assistindo televisão. Chega para mim: mulher, os meninos têm os deveres de casa, vá cuidar dos deveres de casa, porque eu quero assistir o meu jornal. E eu queria assistir novela. Que novela, mulher? Novela não bota ninguém para frente. Vai lavar a louça. E lá ia eu lavar a louça. E a mulher reclamava de tudo. E no caminho ela vinha dizendo: oh meu Deus, eu queria ter pelo menos um longo período de descanso. Quando ela chegou em casa, repetiu-se a cena toda. O marido reclama, as crianças correm para lá, não dá tempo de assistir novela nem nada. E ela vai deitar já nas últimas, sem saber se deixava já preparado o café ou se entregava logo ao cansaço e de manhã cedo se levantava mais cedo para fazer tudo. E ela adormece. E daqui a pouco aparece um espírito para ela: e aí, criatura, tudo bem? Ele disse: não, não está tudo bem, você não vê minha vida? Ele disse: mas você não pediu para que tudo ficasse tranquilo? Ele disse: foi, pois está tranquilo. Olhe em sua volta, não tem nada alvoroçado. Os filhos estão dormindo, o seu marido está muito bem acompanhado de uma nova esposa que a gente conseguiu para ele, uma esposa carinhosa e dedicada, que cuida dos filhos com maior amor. E inclusive ela ficou muito feliz, porque como ela é estéril, ela de repente ganhou filhos que não ia poder ter. Ela inclusive, como pode se dar ao luxo de ficar trabalhando só um expediente, ela durante o dia, ela arruma a casa, deixa tudo pronto. O marido é apaixonado por ela. Você veja, você nem está fazendo falta. Se então você quer dizer que eu... Exatamente, você não queria, mas eu não quero morrer. Bom, você pediu, e você de tanto pedir, agora está aí. Você agora está aqui com a gente. Não, mas não pode, eu não vou entregar meu marido para uma outra mulher. Disse: não, não é você entregar. A gente foi que encomendou uma mulher boa para ele, que reclamasse menos do que você. Mas e meus filhos, quem vai cuidar? A mulher atual é muito cuidadosa, você vai gostar dela. Ah, mas eu não quero, meu Deus! Aí o marido sacode ela e diz: que foi, mulher? Estava tendo um pesadelo? Ah não, meu filho, não foi um pesadelo, não, foi um aviso. Muito obrigado. Às vezes as nossas reclamações podem nos levar a isso. A gente de tanto reclamar e de tanto querer não ter problemas, uma hora dessas a gente vai não ter mais problemas e vai querer repensar tudo. Se tem que repensar, repensemos agora. E quer repensar bem, muito bem, comece fazendo uma boa oração. Como é que nós vamos fazer agora? Deus, Senhor da vida, Senhor que cuida do destino de todos nós, inspira-nos sempre, fortalece-nos, predispõe-nos ao bem. Lembrando que o maior bem que fazemos é o bem que fazemos em nós, é o bem que fazemos a partir de nós, é o bem que fazemos sem nos preocupar necessariamente com o nosso bem-estar apenas. Pai amado, favorece-nos com as boas inspirações, que estejamos de ouvidos abertos às melhores influências e renovemos em nós o sentido de viver em harmonia. Que oremos e agradeçamos com grandiosidade, que expressemos com toda sinceridade os nossos desejos profundos, mas também que a cadência do seja feita a vossa vontade seja a grande regente de nossa orquestra da vida. Ó Pai amado, sejamos teus filhos, não por sermos crias tuas, mas por sermos
as melhores criaturas a fazer o que temos objetivado de bom para as nossas vidas. Senhor Deus, agradecemos pelo Evangelho. Quantas leituras felizes, quantas reflexões profundas que podem sim ressignificar todas as nossas vidas. Muito agradecido, Senhor, por tudo isto. Amigos espirituais, deixemo-nos ouvi-los, auxiliem-nos para que percebamos melhor suas presenças e assim nos sintamos mais encorajados para a lida de cada dia. Falemos agora conosco mesmos. Eu, que estou dentro de mim, preciso tanto deste ar de bons fluidos, então que eu os respire, tanto pelos pulmões, como pela mentalização, que eu me permita me sentir bem, que eu me abra para todo o bem que possa me alcançar, e que eu também me abra para emitir todo o bem que eu possa emitir. Que estas bênçãos nos fortaleçam a todos e que estejamos abertos para absorver o melhor possível esses fluidos deste ambiente, que estão agora reforçados pela bondade dos nossos companheiros magnetizadores encarnados, que igualmente nos doam o que têm de melhor, posto que baseados na vivência da boa oração. Que todos estes fluidos, em sendo bem absorvidos, renovem-nos os campos celulares, como os campos psíquicos, que estejamos fortalecidos no bem, que estejamos mais saudáveis, e que todos os trabalhos da manhã de hoje sejam alavancas de progresso físico e espiritual para cada um de nós. Inspiremos, procurando reter estes bons fluidos e estas boas energias, e expiremos, expressando a nossa gratidão a Deus. Inspiremos bênçãos e expiremos bênçãos. O que de bom recebemos, muito mais ainda temos a devolver em gratidão. Estejamos nos sentindo em processos de reharmonização, percebendo que as energias fluem e refluem, percebendo que, como dínamos do bem, podemos gerar energias de amor. Que estas bênçãos nos envolvam mais uma vez. Nossos magnetizadores vão magnetizar nossas águas e depois aplicar os nossos passes. E nós permaneceremos nessa atitude de gratidão, de envolvimento com os bons fluidos, reconhecendo que Deus está em tudo e que, portanto, tudo é bom, desde que saibamos aproveitar. Deus nos abençoe sempre. Que assim seja.